Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil, e aqui é o lugar certo. A gente tem uma pergunta hoje do Diogo Bianchi. Ele colocou para nós a seguinte situação: pode o ser humano alcançar o Criador de outras maneiras que não seja especificamente através da Torá? Por exemplo, um senhor que vive em uma pequena cidade do interior, sem acesso à internet, e nunca teve acesso a nenhum sábio que o pudesse explicar coisas tão profundas e codificadas, onde sua vida se resume a viver e aprender a viver. E nesse contexto, sua visão se dá somente às suas experiências pessoais, que são experiências simples do dia a dia, e também do seu conceito de Deus. Estaria também a Torá escrita em nossos corações, onde, de alguma forma, o ser humano pudesse acessar, mesmo não tendo contato direto com a Kabbalah? Diogo, vamos pensar aqui. Qualquer coisa é possível para o Criador. Então, se o Criador quiser, de alguma maneira, trazer o conhecimento para uma pessoa com essas características, ele o fará. Não há limite para aquilo que o Criador pode fazer. Mas essa não é a regra. Não funciona dessa maneira. A gente observa isso acontecendo com uma frequência ainda que baixa. Não conheço eu nenhum caso aqui. Veja, uma coisa é a gente imaginar uma pessoa simples que vive num lugar sem internet, numa cidade pequena do interior, como você descreveu aqui para nós, e que, dada a sua simplicidade e a sua pureza, ela pode ter um enlevo espiritual muitas vezes mais significativo do que alguém sofisticado da cidade, do que alguém com formação acadêmica, do que alguém com acesso a muito recurso. Isso pode acontecer. Mas o fato dessa pessoa ter uma espiritualidade ou um enlevo espiritual que ela obteve através da sua simplicidade não é a mesma coisa que a revelação do Criador, que é a proposta da Kabbalah. Existem alguns cabalistas que a gente pode imaginar que, de uma certa maneira, eles já nasceram prontos, ok? Eles já tinham isso dentro de si mesmos de alguma forma e só precisou de algumas experiências para que eles pudessem despertar essa revelação do Criador. Na maioria dos casos, a coisa acontece através de um trabalho espiritual muito dedicado de cada uma das pessoas. E esse trabalho ele precisa estar necessariamente orientado por algum cabalista, por alguém que tenha acesso, porque, veja, a gente pode falar aqui, será que é possível que um senhor que vive numa cidade do interior possa realizar cirurgias com o mesmo êxito, com o mesmo índice de sucesso que um cirurgião faz na cidade com todos os equipamentos? É improvável. E veja que é muito mais fácil você realizar uma cirurgia do que ter a revelação de Deus. A revelação de Deus é alguma coisa muito complexa e o objetivo da Kabbalah é justamente dar a nós essas possibilidades. Entende isso? A revelação do Criador é alguma coisa muito complicada que a gente tem que passar por diversas etapas. Ela é toda mapeada pelos cabalistas, então é praticamente impossível que esse tipo de coisa aconteça. E não existe essa história de que a Torá já está impressa no nosso coração. O que a gente tem, aquilo que os cabalistas podem descrever que ocorre com algumas pessoas, é o que é chamado ponto no coração, que é uma semente minúscula, uma fagulha mínima de luz, que a gente pode dizer que é uma parte da presença do Criador, que pode nos levar, através da Torá, ao desenvolvimento dessa fagulha até que a gente alcança uma identificação completa com Deus, que começa com essa pequena fagulha, ok? Então, de uma certa maneira, já existe alguma coisa da Torá no nosso coração. Mas é um germe, é uma coisa tão mínima, tão minúscula, e que o ser humano comum, inclusive vivendo nessa sociedade aqui ocidental, a gente não tem a mínima condição, por conta dos nossos costumes, da nossa educação, de desenvolver isso.
A sociedade ocidental está tremendamente afastada até dos valores morais hoje, quiçá dos valores espirituais. Então, é realmente algo muito improvável de acontecer, tanto no caso do senhor, né, do senhor que vive numa cidade pequena, como da gente ter a Torá no coração. O que a gente vai ter no coração que vai nos conectar à Torá é essa semente minúscula, essa fagulha de luz divina, que vai dizer, olha, você precisa ir naquela direção, você precisa estudar aquilo para que eu me desenvolva, digamos assim. Isso é o começo da vida espiritual da pessoa. Tá bom? Espero ter ajudado. Vou pedir encarecidamente para você, não deixem de fazer as suas perguntas, coloca a pergunta aqui embaixo, né? Faz o seu comentário a respeito desse vídeo, curta, comente, compartilhe, mas no seu comentário coloque a sua pergunta para a gente continuar construindo juntos esse programa Kabbalah em 10 minutos.